Bom dia. Bom dia. Então, continuando com o nosso estudo do Evangelho de João, vamos ler do Evangelho, tradução de Haroldo Dutra Dias, os versículos 13 a 22 do capítulo 2. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. Fez um açoite de cordas, expulsou todos do templo, tanto as ovelhas quanto os bois. Também espalhou as moedas, e virou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai estas coisas daqui. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Recordaram-se os seus discípulos do que está escrito: O zelo por tua casa me devorará. Então interrogaram-no os judeus e lhe disseram: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Em resposta, disse-lhes Jesus: Destruirei este santuário e o levantarei em 3 dias. Então os judeus lhe disseram: Este santuário foi edificado em 46 anos, e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, dizia a respeito do santuário do seu corpo. Portanto, quando foi levantado dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que falava disso, e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Bom, gente, é bem interessante este conjunto de versículos, né? Principalmente por ele falar para nós a respeito do templo e também do santuário. Nós temos algumas imagens aqui neste dicionário. Posso pegar só para mostrar? Então, esse aqui é o dicionário, o novo dicionário da Bíblia. E aqui ele traz, além das significações das palavras, ele traz as imagens. Ele traz a imagem da arca, se vocês quiserem verificar, traz a imagem da arca, ele traz a imagem dos templos, ele vai falar sobre o templo de Salomão, sobre o significado do que é templo, vai descrever um templo segundo a primeira carta, né, o Epístola aos Reis, né, 1 Reis, né, vai trazer a imagem do templo, como ele era descrito, vai falar sobre o templo de Ezequiel, vai falar sobre o segundo templo, né, porque ali há as guerras, o templo é destruído, depois ele é reconstruído, aí vai ter a separação das 12 tribos, uma vai construir um templo em um lugar, outra vai reconstruir o templo em outro. Aqui nós vamos ver, por exemplo, a imagem, né, só para que vocês possam ver, do templo de Herodes, explicando, esse templo de Herodes aqui, ele já é construído mais tarde, né? E aqui tem a disposição de todos os lugares, os quais nós vamos, de certa maneira, visitar com o nosso estudo aqui. Então, o que eu quero deixar claro é que quando nós vamos fazer um estudo da Bíblia ou do Evangelho, nós precisamos ter esses ensinamentos em mente ou buscá-los. Ou seja, não basta nós nos envolvermos num estudo, pegarmos os versículos, fazermos uma leitura e sair perguntando: o que você entendeu? E aí, o que você achou? E aí, qual que é a sua opinião? Não dá muito certo. Lembrando e seguindo Kardec, né? Kardec falou assim: olha, para que você possa interpretar a Bíblia, as máximas do Cristo, compreender bem o Evangelho que ali está escrito, é necessário que você volte a estudar aquela comunidade e os seus costumes naquela época em que eles escreveram as mensagens que deixaram para nós. Então, aqui, por exemplo, nesse desenho que a gente acabou de mostrar, ele coloca assim, em volta do templo.
a Fortaleza Antônia, ou a Torre Antônia. Essa Torre Antônia era onde ficavam os romanos fazendo a guarda do templo, para vocês verificarem como é que religião e política se misturavam. Ali também tinha uma divisão, e é interessante nós observarmos essa divisão para pensar na divisão da sociedade de hoje. Tem um pátio que é chamado Pátio dos Gentios. O que são os gentios? São os não-judeus. São aqueles que vão no templo, podem ingressar no templo, mas eles não são judeus, né? E eles não entram no templo. O lugar deles ficarem é de fora do templo. Se vocês observarem, nessa parte externa aqui é chamada Pátio dos Gentios. Tem os portões de entrada, né? O portão de Salomão, né? Pórtico de Salomão. Tem as outras entradas e o Pátio dos Gentios, que é todo um local aberto onde eles ficarão. Depois, se você adentrar para o templo, você vai verificar, tem o Pátio das Mulheres, depois tem o Pátio dos Sacerdotes, tem o Pátio de Israel. Israel, então, são os judeus. Você verifica que tem um pátio para as mulheres. Depois, lá à frente, tem o Pátio de Israel. Depois você vai ter o altar, o lugar santo e o santo dos santos. Que essas são as divisões que estão ali, né? Então, o templo no Novo Testamento tem uma significação. Eu vou pedir para o Carlos fazer 2 leituras para nós. E aí, Carlos, você pode passar por cima da onde vai falar em Mateus 27 e tal. Você pode passar por cima. Para nós, só o texto mesmo, tá? E depois que você lê esse item 6, aí você pode passar para nós o que é santuário também. Templo no Novo Testamento. 2 vocábulos gregos, hieron e naos, são traduzidos geralmente por templo. O primeiro desses vocábulos se refere a uma coleção de edifícios que compunham o Templo de Jerusalém, enquanto o último se refere mais especificamente ao próprio santuário. Os comentadores têm por hábito chamar a atenção para o fato que a palavra preferida pelos escritores do Novo Testamento para descrever a igreja como o templo de Deus é naos. Porém, o emprego de naos em Mateus 27:5 e Jó 2:20 nos impede de depender muito desse fato. No caso de Mateus 27:5, tal termo deve quase sem dúvida ser compreendido no sentido de hieron, pois de outra maneira teríamos a formidável dificuldade de explicar como Judas Iscariotes conseguiu penetrar na área que estava vedada a todos, com exceção dos sacerdotes. Quanto à afirmação feita pelos judeus em Jó 2:20, que 46 anos já vinham sendo gastos na edificação do naos, é improvável que apenas o santuário estivesse em mente. O emprego de naos como sinônimo de hieron também se faz pelo presente dos escritos em Heródoto e de Joséfo. Como o uso literal do templo no Novo Testamento, deve-se conferir o emprego dos termos casa, oikos e lugar, topos, quanto a uma descrição do templo de Jerusalém. No templo do nosso Senhor, o uso metafórico do templo deve ser comparado com o uso metafórico de casa, edifício, tenda, habitação. Santuário, lugar separado para a adoração de Deus ou refúgio do perigo. A palavra tem pelo menos 5 diferentes significados na Bíblia. Primeiro, o santuário de Israel foi a tenda portátil conhecida como tabernáculo,
onde ficava alojada a Arca da Aliança, contendo os 10 mandamentos. Após a conquista da terra de Canaã por Josué, o tabernáculo do santuário foi armado em Siló, cidade situada na região central de Canaã. Quando Davi tornou-se rei, planejou a construção de um templo em Jerusalém para que a adoração passasse a ser realizada num local fixo. Esse templo foi edificado por seu filho Salomão. Terceiro, os profetas referem-se aos santuários pagãos, onde as nações ímpias adoravam os deuses. Isaías 16:12. Quarto, a palavra santuário também é aplicada ao Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, no tabernáculo e no templo. Quinto, a palavra também designa a santa morada de Deus no céu. Salmo 102:19. Na Nova Jerusalém não haverá santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apóstolos 21:22. Onde tudo é sagrado, consagrado e santificado pela presença de Deus, não há necessidade de um lugar específico para servir de santuário. Show de bola. Por que a gente está trabalhando com essas duas expressões, templo e santuário? Por conta da significação. E ali nós estamos trabalhando com a tradução para o português advinda do grego, né? Então a gente precisa, para interpretar esses versículos aqui, para a gente extrair alguma coisa que vai nos ser útil, nós vamos precisar da luz do Espiritismo e vamos precisar ter certas compreensões. Então, de certa maneira, eles usam a expressão templo para significar uma construção, mas eles também utilizam a expressão templo para significar algo metafórico, algo espiritual, né? Aí a grande questão é entender o transmissor da mensagem. O que o transmissor da mensagem está falando? Porque quem disse foi Jesus, então tem que saber o que Jesus pensa a respeito dessas duas questões, de templo e de santuário. Ao que ele está se referindo. E é bem interessante que o próprio autor desses dicionários aqui, ele vai dizer que Jesus, certa hora, dá uma importância muito grande e certa hora não dá importância alguma. Toda vez que Jesus faz algo, ele está ensinando. Não tem um segundo na terra da sua encarnação que não seja coberta de ensinamentos. Dentro disso, vamos lembrar aqui do capítulo 3, primeiras pregações, obra Boa Nova, onde há um encontro de Jesus com Hanã, e aí diz assim Humberto de Campos: nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista, no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Eles estiveram juntos por alguns dias, em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor, até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e água entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, nós estamos falando do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade, pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho: Galileu, que fazes nessa cidade? Essa é a resposta. Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E o que pensas tu vem a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade.
Obra divina em tuas mãos, revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E continuando suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levantar essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terá conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte, na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro, mais formoso do que o sentimento, e nenhum cinzel é superior da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? E respondeu Jesus: conheço o amor e a verdade, diz Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã, inquieto. E responde Jesus: sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí, gente, o sacerdote contemplou Jesus irritado, deu um sorriso para ele, desprezou Jesus e voltou para a Torre Antônia. Em que lugar que ele está? Exatamente no tempo que nós estamos tratando aqui, que vai permear as nossas conversas aqui. Aqui é Humberto Campos, como dito no capítulo 3 da obra Boa Nova, as primeiras pregações de Jesus. O nosso assunto é o templo. E se vocês lerem Marcos ou os outros evangelistas, vocês vão perceber que não está disposto esse encontro de Jesus no templo, na época da Páscoa, no mesmo lugar nos evangelhos. Porque se os evangelhos estivessem consonantes, por isso que esse de João não é considerado semelhante, sinótico, ele teria que estar com esse assunto certamente no mesmo lugar do relato dos outros evangelistas. Mas é interessante dizer que João busca esse relato e coloca nessa localização, ou seja, é o segundo capítulo, logo no começo do segundo capítulo. E depois Jesus vai se encontrar com Nicodemos, vai acontecer outras questões. Então é importante também que nós tentemos compreender qual o objetivo do evangelista pegar esse evento e trazer e colocar no seu relato nessa hora aqui, porque ele está contando uma história. Só que essa história já aconteceu, Jesus já foi crucificado, João já está idoso, né? Então ele está escrevendo o seu evangelho. Então agora ele está concatenando todos esses acontecimentos e tentando construir uma história para transmitir uma mensagem. Então vamos tentar também compreender por que João está colocando esse evento nesse lugar do seu evangelho, já que, por exemplo, em Mateus está no capítulo 21, em Marcos está no 11 e em Lucas está no 19. Né? Então é importante a gente tentar pensar nisso. Mas vamos então caminhar para a gente tentar entender o que significa essa expulsão dos vendilhões do templo, ou, como a gente vê em outras traduções, purificação do templo. O que significa esse ato? Porque tem muita gente que lê aqui e vai falar assim: então Jesus fez um chicote, saiu batendo nos bois, nas ovelhas. Tem um filme que mostra que Jesus vira e joga as coisas para cima e quebra e tal. Então vamos ver se isso é possível. Vamos tentar entender a essência da manifestação de Jesus e do respeito daqueles que estavam no templo para com ele quando isso aconteceu. Porque eu acabei de dizer que lá na Torre Antônia tinha uma guarda romana. A polícia, vamos dizer assim, do templo, dos romanos, estava lá, a guarda, os centuriões estavam lá. E os sacerdotes estavam aqui embaixo no templo. Então lá na Torre Antônia tem os romanos, a guarda. E nós vamos perceber que pelas imagens que a gente viu ali nos nossos dicionários, é uma torre. Quem está no alto da torre vê todo o templo lá embaixo. Então ele vê tudo que está acontecendo lá. Então nós vamos precisar entender
a ocasião, o que aconteceu aqui com nesse evento aqui. Vamos tentar entender, vou passar para vocês aqui. Esse ministério de Jesus, lá na Judéia, você vai encontrar, nós estamos fazendo uma espécie de perícope. Você pega o início até o final e você sabe então quais são os capítulos e versículos que vão tratar dos eventos, dos acontecimentos do ministério de Jesus na Judéia. No relato de João, esse ministério vai estar descrito em uma síntese dos versículos 13 do capítulo 2 até o 36 do capítulo 3. A parte que vai falar sobre a primeira Páscoa, porque Jesus teve em 3 Páscoas durante o seu ministério em Jerusalém. A primeira Páscoa está registrado em João no capítulo 2, versículo 13, até o capítulo 3, versículo 21. Ali é o relato de Jesus lá em Jerusalém, na primeira Páscoa. O evento que nós estamos tratando aqui é a purificação do templo, tá? Templo. Expulsão dos vendilhões do templo. Do 13 ao 22, a gente acabou de ler. Bom, para a gente compreender melhor, a gente precisa saber o seguinte: para quem que João está falando? João escreveu para quem? Por que João fala dos judeus como se fosse algo diferente dele? Então a primeira questão João é judeu, ele não abandona isso não, mas o público que o vai ler não é. Então muita gente, como até hoje nós estamos no século 21, sabe nada a respeito das comemorações das festas judaicas e por que e para que elas aconteciam. E muita gente vê Jesus não como um judeu. Então, as referências do evangelista, está lá na lousa, as festas ocorrem porque a maioria dos seus leitores devem ter sido gentios, não familiarizados com os pormenores do ano religioso judeu. O ano religioso era cheio de festa das primícias, por exemplo, que era os primeiros grãos das colheitas, ou os primeiros... as primícias é sempre o primeiro, né, de tudo, né? Então isso é entregue em sacrifício. Por isso que Jesus é o primogênito, então ele é o primeiro e ele vai ser crucificado, ele vai ser entregue, né, na cruz como o primeiro, a primícia, né, mostrando um sacrifício ali para cumprir uma tarefa, né? A Páscoa, especificamente, ela tem um significado de comemoração diferente do nosso. A gente comemora a Páscoa aqui, sabe-se lá por quê. Normalmente é porque é o terceiro dia de Jesus, nós começamos a conectar com isso. E nós temos a história de um coelho e tem a história do chocolate, não é? Mas a Páscoa, ela já acontecia muito antes, há milênios nós temos a Páscoa acontecendo. E a Páscoa é uma festa judaica, onde lá se comemora um evento muito importante, que é a libertação de Israel do Egito. Eles estavam na escravidão. Então, todos aqueles eventos que vão acontecer lá no Antigo Testamento, eles saírem em Êxodo, ficar no deserto, aquele tanto de anos que eles ficam no deserto, isso tem a ver com essa comemoração. Então, por exemplo, eles têm uma festa das tendas também. Por quê? Porque durante esse período eles residiam em tendas. Né? No período do Êxodo ali, eles estavam morando em tendas. Então, para que isso fique vivo, para se valorizar, para agradecer a Deus, enfim, por uma série de questões, eles comemoram essas festas. Uma delas é a Páscoa. A Páscoa ela é celebrada em cada aniversário desse evento. Qual evento? Da libertação de Israel da escravidão do Egito. É para isso que existe a Páscoa do judeu. E quando ela é comemorada? Ela é comemorada no dia 14 do mês Nissan, que é aquele período da lua cheia que aqui nós temos entre abril e março, né? Então é isso. O Evangelho de João menciona as 3 festas, como eu falei. As outras festas no Evangelho de João está no capítulo 6, versículo 4, e no 11, versículo 55. São 3 ocasiões, né? A primeira Páscoa
ela pode ter ocorrido no ano 28 depois de Cristo. A presença de Jesus nessa festa é porque, como a gente acabou de dizer para vocês, fazia parte da cultura dele, Jesus, pois ele aprendeu isso desde criança. Sabe aonde que você vai ver isso? Lá no capítulo 2, versículo 41. Né? Jesus, criança, era ensinado como judeu. Agora, vamos lembrar, quem que Jesus expulsa? Os bois e as ovelhas. Lembra lá da questão? Jesus encontra no templo os vendedores de bois, as ovelhas e as pombas. Né? Faz um açoite de corda e expulsa do templo as ovelhas e os bois. As moedas ele espalha e vira a mesa do cambista. Espalha a moeda e vira a mesa do cambista. Mas aqui não está dizendo que ele fez isso com violência. Não conta isso, mas a gente acha que é isso. Então vamos lá, vamos entender. Cambista. Como hoje, nós temos lá a casa de câmbio, que você leva um dinheiro, uma moeda, para trocar por outra. Você leva real para trocar por dólar. Você leva dólar para trocar por euro. Né? Você leva real para trocar por ien, por exemplo. E assim vai. A casa de câmbio é para isso. Então vocês percebam que haviam pessoas que movimentam dinheiro, finanças, trocando, fazendo câmbio dentro do templo, que é a casa, né, onde eles utilizam ali para adoração a Deus. Qual que é o serviço dos cambistas? Fazer troca de moedas. Os visitantes do templo vinham de longe, de outras cidades. Cada lugar tinha uma moeda. Então, esses cambistas trocavam pela moeda aceita no templo. Vocês vão ver que lá no templo, a moeda aceita, está no finalzinho da lousa, era a moeda de Tiro. Tiro, né? Não sei se vocês lembram dessa história, né? Tem Sidom e Tiro, né? Que conta no Velho Testamento, né? Então, a cidade de Tiro produzia uma moeda que tinha uma qualidade muito boa da prata. É por isso que os sacerdotes só aceitavam aquela moeda de Tiro, porque era uma prata melhor, mais pura. E por que que ali tinha esse câmbio? Por que que os cambistas estavam ali? Por que que os sacerdotes recebiam dinheiro? Porque todo judeu com mais de 20 anos tinham que pagar todo ano meio ciclo para a manutenção do templo. Então, tem 20 anos de idade, sou judeu, eu tenho que contribuir com a manutenção do templo. O que eu pago? Meio ciclo, que é ciclo, um ciclo é uma moeda. Meio ciclo, metade de um valor qualquer. Né? Se for que é R$100, que é R$1.000, o que seja, né? O que for. Não estou dizendo que é isso. Não sei qual que é o valor do ciclo aqui, agora não tenho isso aqui, essa informação. Mas é fácil a gente saber. Só buscar o que é o ciclo, né? Como é que a coisa acontece? Isso já era uma praxe nas festas. Todas as vezes que Jesus foi lá na festa, ele chegou e tinha situações parecidas. Porém, nessa específica vez que ele foi, tinha algo diferente, que eram as mesas dos cambistas dentro do templo. E normalmente essas mesas não eram colocadas ali. Quer ver? Vou ler aqui um comentário aqui, onde o comentarista diz assim: as tendas dos filhos de Hanã, lembra do Boa Nova? As tendas dos filhos de Hanã, onde se podia comprar pombas e outras ofertas sagradas, normalmente eram montadas no Monte das Oliveiras. Porém, foi argumentado que por causa da disputa com os filhos de Hanã, as autoridades do templo podem ter permitido que vendedores rivais vendessem essas mercadorias no pátio externo e que eles estavam recém-instalados quando Jesus os viu e fez seu protesto. Viu que protestar pode, até Jesus fez o protesto. Então, tentar entender aqui. Nós estamos querendo saber o significado de templo e de santuário para Jesus. Por que aconteceu essa questão aqui da purificação do templo, da expulsão dos vendilhões do templo, não é? Das pessoas que estavam praticando comércio dentro do templo?
vamos saber qual que é o objetivo de Jesus para essa questão. Mas nós precisamos entender tudo que está permeando o costume daquele povo antigo. Então, as mesas de câmbio, quando é que elas eram montadas? No primeiro dia do mês Adar, advertia-se quanto à obrigação de pagamento do ciclo. Então tinha uma cerimônia, os sacerdotes iam lá nesse primeiro dia, falar, gente, vamos ter a festa, tal, assim, 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 e aí os judeus com mais de 20 anos têm que cumprir a regra, assim, 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 e dar a sua contribuição. Advertia. No 15º dia desse mesmo mês, as mesas eram colocadas na onde? Nas províncias. Províncias é perto. Províncias é perto. São localidades. Então, na província A, na província B, províncias próximas a Jerusalém. No dia 25, que é entre os 19 ou 20 dias antes da festa da Páscoa, eles colocavam as mesas de câmbio em Jerusalém. Percebam? Montava nas cidades vizinhas, vai recolhendo e depois, quer dizer, o pessoal já está contribuindo lá, e aí eles vão chegando até colocar as mesas em Jerusalém para poder fazer as casas de câmbio, as trocas ali. E percebam que não falou do templo. Isso que eu acabei de mostrar aqui é uma regra, é uma forma, é uma modalidade de como acontecia essa contribuição. Então você veja que aqui, em regra, não se colocava lá dentro do templo. E aqui, vamos lá, tem um dado. A comissão que eles recebiam por esse trabalho de troca chegava a 12,5% de cada contribuição. Esses cambistas cobravam para fazer esse serviço. 12,5%. Só para trocar a moeda para você. Se comportavam como se fosse um banco. A gente reclama hoje de um banco cobrar aí 14% de juros no cheque especial, os cambistas estavam cobrando 12,5% lá na época de Jesus, Mudou alguma coisa? As profecias sobre aquele acontecimento de que viria a ocorrer uma purificação do templo, você vai encontrar elas em dois profetas, Malaquias e Zacarias. Em Malaquias, por aproximação, no capítulo 3, versículo 1 e seguintes, Malaquias diz assim: de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e ele purificará. Então ali na realidade é uma profecia que tá tratando de um tema, e dentro desse tema você extrai essa informação de lá. Agora em Zacarias, no capítulo 14, versículo 21, vai dizer assim: naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Que essa aqui seria a mais próxima de Jesus dizer para eles: aqui não é lugar, vocês estão no lugar errado, não é dentro do templo. Bom, chicote e uso da força. Jesus expulsou boi e ovelha. Dá para a gente imaginar Jesus expulsando o boi e ovelha com um monte de pessoas ali visitando? Porque Jesus está numa festa visitada pelas pessoas. Então a pergunta que não quer calar: como é que Jesus expulsa boi e ovelha? Quem já foi em sítio, quem já viu tocar animal, quem já verificou como é que se lida com boi e com ovelha, vai compreender que Jesus não pode ter pego o chicote e batendo desvairadamente no bicho, não, que ele poderia ocasionar um morticínio ali. Então, muito provavelmente, Jesus tocou esses animais como um cuidador, como, por exemplo, um criador de ovelhas, como um criador de bois, fariam a condução desses animais pela cidade. Então também imaginemos que Jesus não fez isso atabalhado, que isso durou 30 segundos, meia hora, uma hora, não. Porque Jesus vai conduzir esses animais pela cidade para ir expulsando esses animais, para que não fiquem no templo. E é claro, na hora que ele está expulsando ali, ele tem autoridade para isso. Os proprietários desses animais não devem ter deixado esses animais também sair, a Deus dará, senão você está perdendo dinheiro. Presta atenção na lógica. Então, Jesus vai tocar esses animais, fazendo aqueles barulhos, levantando o açoite, falando as palavras que tem que falar para o animal
ser tocado, enfim, fazendo o que tem que ser feito, pelas ruas e espaços abertos na cidade. Não foi uma coisa simples. Depois, acusam Jesus de ter usado a força. Qualquer grau que seja que ele usou essa força, não foi com força para tumultuar o ambiente, porque não tem esse relato. Em nenhum dos relatos você encontra que Jesus tumultuou o ambiente, nem nos historiadores. O que teria atraído, se houvesse tumulto, da intervenção de quem? Quem é que está olhando da Torre Antônia o pátio que está acontecendo essa balbúrdia? Não é o pessoal da Torre Antônia? Não é, eles não poderiam ir lá e prender Jesus? Não está causando tumulto? Então Jesus não causou balbúrdia e nem tumulto com o seu protesto. Foi um protesto legítimo e ordeiro. A força que ele utilizou não causou tumulto. Então, muito provavelmente, ele não saiu chutando mesa de cambista, nem jogando as moedas ao chão, como a gente já viu imagem em filme, que é bem impactante. É bem isso mesmo, né? Para acabar o jogo. Só que ali parece que ele está expulsando gente. E no filme não mostra ele expulsando ovelha e boi. E as escrituras falam que ele expulsa ovelha e boi. Mas expulsar ovelha e boi é tocar. O bicho não vai te entender que você está expulsando ele. Não vai. E Jesus é amoroso. Todo ato de Jesus é com serenidade, com firmeza e com muito amor acima de tudo. Sabe? A justiça, o amor e a caridade em Jesus está em pleno equilíbrio. Por isso que ele tem comunhão com Deus. Então, atrairia a intervenção da guarnição dos romanos que estavam lá na Fortaleza Antônia. E aonde eles estavam, segundo a imagem que a gente viu, dá para ver todo o pátio, que é o pátio dos gentios. E é no pátio dos gentios que estavam as mesas de câmbio sendo colocadas, onde estava acontecendo isso. Então veja, Jesus na realidade simbolizou, porque naquele tempo os profetas utilizavam de símbolos para chamar a atenção. Então, quando eles queriam chamar a atenção das pessoas para algo que estava errado, eles praticavam algo como se fosse um teatro, para que as pessoas se voltassem a eles. Então é simbólico. O que o Jesus faz é o mesmo que os outros profetas fizeram. Sempre quando iria protestar, chamar a atenção, falar alguma coisa, eles utilizavam de alguma coisa físico, ou de vestimenta, ou de ação, de atitude, para poder chamar a atenção, para mostrar isso está errado. E, claro, relembrar as escrituras, né? Então, a casa do Pai é transformada em supermercado, e Jesus, então, não queria isso. Lá no mesmo livro de Zacarias, nós vamos ver no capítulo 14, que ele nos adverte. Se a gente for pensar, bom, Jesus está cumprindo a profecia de Zacarias. Por quê? Olha a resposta, que não está aqui na expulsão dos vendilhões do templo. Não está aqui onde nós lemos. Mas em Zacarias, no capítulo 14, os seus versículos falam do templo e de que todas as nações subiriam a Jerusalém para adorar. Todas as nações significavam os gentios e os judeus. Não só os judeus, não só o povo eleito. Aquele espaço que foi reservado no templo, nem ali os judeus estavam querendo permitir a presença dos gentios, que era o pátio que era destinado a eles. E o único espaço aberto para todas as nações, como a gente então está dizendo, é o pátio dos gentios, parte externa do templo, como nós mostramos na imagem aí, né? Que era uma área ocupada para comércio. Então, se ali está ocorrendo o comércio, culto não poderia haver. Imagina como é que as nações iriam subir a esse templo para adorar, se lá eles não estavam permitindo isso. Porque as mesas de câmbio não estavam no lugar destinado para as mulheres, como nós mostramos na foto, nem lá para os israelitas, nem dos sacerdotes. Estavam lá de fora, aonde os gentios viriam para adorar. Então, todas as nações não poderiam adorar lá naquele espaço lá de fora. A Bolívia não valor para não fazer a casa de meu pai em comércio. Exato, é isso, é desse termo que nós estamos falando. Essa é a purificação do templo. Que ele expulsa, mas essa fala, né? Está mais permeando aí
outras histórias, né? Dentro do Evangelho de João, nesses versículos aqui, ele acaba contando uma história que nos remete à verdadeira história, né? Por que foi construído o templo? Os judeus, sim, foram eleitos para conduzir todas as outras as nações. No meio do caminho se perderam. A função deles de conduzirem a humanidade foi perdida. Então, precisou-se Jesus vir, encarnar na condição de Messias e mais tarde ter aquele trabalho de Paulo, que era divulgar toda a lei para todas as nações, porque isso não era divulgado, ficava lá junto com os judeus. Engraçado que parece que isso aconteceu durante muito tempo com as nossas religiões, de que aqueles que eram os detentores das escrituras sagradas não dividiam conosco. Então hoje nós estamos podendo fazer isso aqui porque houve pessoas que puderam nos auxiliar com o contato com essas escrituras e ter com esse contato a oportunidade de interpretar. Se nós estamos certo ou errado, o tempo vai dizer, né? E nós vamos evoluindo aí, às vezes vamos ter que voltar atrás em algum comentário que fizemos aí, mas a gente vai aprendendo. Então tem uma função, sim, dessa nação dos israelitas na terra, tem uma obrigação espiritual, tem compromissos que assumiram que não foram realizados. E aí precisou dentro deles vir um judeu, que é o Saulo de Tarso, depois Paulo, para disseminar esse conhecimento. Que mais tarde nós vamos ver ele sendo escondido outra vez, mania de esconder informação, para poder dominar as pessoas. Porque a gente domina o outro pela ignorância. Se ele não sabe, eu posso fazer com que ele tenha medo, né, por um monte de coisas que eu mesmo vou dizer. E os atos de Jesus, a atitude, reforça o que ele fala. Espalhar a moeda, tocar os animais, é tudo um simbolismo profético. E, por fim, tem um texto citado aqui. Citou o Salmo 69, 9, na expressão, o zelo da tua casa me consumiu, né? E aqui no Salmo, o zelo da sua casa me consome, e aí Jesus está colocando no tempo futuro, né? Por quê? Esse ato aqui é que vai causar a crucificação lá na frente, porque os judeus vão começar a se preocupar com ele. Falou, opa, peraí, está mexendo nas nossas regras aqui, está querendo mudar as nossas regras. Então vai tratá-lo como um revolucionário, né? Vai tratar ele como alguém que veio para tumultuar. Não compreenderam bem a função de Jesus ali, que era na verdade restaurar aquilo que se havia perdido, né? E depois a outra frase, né? As injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim, que é citada por Paulo em Romanos. Então são duas frases, uma citada aqui nesse texto e a outra é citada lá em Paulo aos Romanos. E se vocês pegarem historicamente, João está escrevendo numa época e Paulo em outra. E os dois, sem se comunicar com o material, busca fundamentar na profecia, vai lá no Salmo, busca fundamentar no Salmo. Então, é possível tirar essa conclusão, né? Se eles não conheceram, né, a história um do outro, a obra pronta um do outro, como encarnados, eles escolheram duas metades de um mesmo versículo. Então isso prova que Jesus então está cumprindo uma profecia ali. Os textos citados tanto por um divulgador do evangelho, que é Paulo, quanto por um evangelista, que é João, né? Então eles fazendo o uso dessa mesma fonte significa que é uma prova de que realmente aquilo aconteceu. Tem uma divergência que vocês leram aí nessas explicações que o Carlos nos deu no princípio, que é dizendo assim, olha, tem um relato de Marcos e tem um relato de João, e esses relatos parecem não bater, né? Que é a questão da construção.
João diz que Jesus está falando do corpo, e Marcos fala mesmo que a questão ali se refere a edifício, a construção. Porque eles entenderam que Jesus teria um poder para a destruição e depois teria um poder para a construção. Entenda bem, os judeus vão pedir a Jesus agora um sinal. E esse sinal que eles vão pedir, eles não esperam um Messias que tenha poder mágico. Ele fala assim, esse templo aqui levou 46 anos para ser construído. O Messias que eles queriam era um guerreiro mesmo. Eles queriam algo, na verdade, físico e não espiritual. Jesus oferecia outra coisa para eles. Então, seguindo. Como havia ocorrido a João Batista, as autoridades do templo podem interrogar. Vocês lembram disso? Lá atrás, quando surge João Batista, manda-se os sacerdotes para ir lá interrogá-lo. Por que ele está fazendo isso? Se ele é o Messias? Ele diz que não, que o Messias vem depois de mim, não sei o que, não sei o que. A mesma coisa. As autoridades do templo chegaram a Jesus e interrogou ele. Assim, por que você está fazendo o que você está fazendo? Qual o direito que você tem? Que sinal você nos dá para dizer que você é a pessoa citada na profecia? Porque tem um detalhe aqui que a gente precisa considerar. Se eu chego para o Carlos e falo assim, Carlos, por que você fez isso? Qual que é o sinal que você me dá que você tem legitimidade para poder fazer isso? Veja bem, poderia sim alguém vir e fazer, e isso estava registrado em algum lugar, e quando eu fiz a pergunta, eu conhecia isso, então eu perguntei para o Carlos. Porque não faz sentido eu perguntar que sinal você me dá para dizer que você pode fazer o que você fez. Porque se alguém chegar aqui e começar a arrancar cadeira, joga as coisas e derruba as outras coisas, pode acontecer uma série de coisas, né? Até a gente ir lá e querer dar uns coques na pessoa, não é? Mais ou menos por aí. Então eles perguntam. E, na verdade, os fatos que aconteceram com Jesus, eles foram tão eloquentes que os judeus não consideraram aquilo como um sinal. Mas já era um sinal. Ele fazer aquilo já era um sinal. Ele fazer aquilo como fez, sem ser preso, cumprindo uma profecia, né? Mas os judeus não se deram por satisfeitos e pediram um sinal. Aliás, eles pedem sinal durante o ministério de Jesus até o final, né? Várias vezes, se vocês forem ler na Escritura. E aí, então, vamos buscar o significado das palavras, que vocês leram no início, que é templo e santuário. Nós estamos caminhando para o final aqui. Então, Jesus, ele fala sobre a destruição do templo, não é? Depois que aconteceu, ele fala, aqui não é lugar para comércio, aqui é uma casa de oração para todas as nações, os gentios têm que ter o lugar deles para poderem vir aqui. Esse é o simbolismo. Aqui não é lugar, comércio é lá de fora. Não tem problema doar, fazer nada, não vai fazer aqui dentro. Aqui dentro não pode. Pronto, ponto final. Né? Seria como se a gente pegar aqui o centro espírita e mudar o foco dele, que é o que eles estavam fazendo, né? Porque a casa de câmbio funcionando dentro do templo, o templo virou um banco aí. Um supermercado, comércio, vendendo boi, vendendo ovelha. Mas por quê? Porque as pessoas que vinham de longe faziam as suas ofertas e os seus sacrifícios. Se o cara vai sair de um lugar que está a 150, 200 quilômetros de distância do templo de Jerusalém, como é que ele vai trazer um boi andando? Ou se ele matar lá até chegar aqui, já perdeu. Então, ele traz o dinheiro, troca o dinheiro, chega ali, compra o boi, compra a ovelha, compra os pombos, o que ele vai oferecer em sacrifício. E troca as moedas também para poder fazer o seu pagamento para o templo. Então, quando eles chegam para Jesus, depois de tudo acontecido, da expulsão já ter ocorrido, eles pedem um sinal. E Jesus então fala para eles o seguinte, olha, esse templo será destruído, mas eu vou reconstruí-lo em 3 dias. E aí ele está se referindo ao templo construído por mãos humanas? Sim, ele está referindo ao templo construído por mãos humanas. Porque, na realidade, o corpo humano, ele nasce da conjugação carnal do sexo masculino com o sexo feminino, não é? Nasce um
um novo ser. Então, de certa maneira, a união de dois seres humanos trouxeram à luz mais um ser humano. Mas quando esse ser humano morre, a gente não consegue reconstruí-lo. Jesus falou, eu vou reconstruir em 3 dias. E Jesus vai surgir para as pessoas no 3º dia. Mas a gente já aprendeu no Espiritismo que ele está se materializando, que ali é o seu perispírito, que toma a forma de um corpo humano, e toma várias formas, porque em dado momento ele aparece naquela caminhada de Emaús como uma outra figura, e só na hora que ele parte o pão que eles reconhecem que é Jesus. Tem um outro momento que está todo mundo trancado ali, os apóstolos, tudo triste, porta fechada, e de repente Jesus surge lá dentro, então materializado. Perispírito. Jesus se materializa. Então, ele reconstrói. E ele tem esse poder? Ele tem esse poder. Como nós vamos ter também? Vamos ter também. Mas quando a gente já tiver adaptado, né, com essas questões do controle da forma perispiritual. E essa passagem também é registrada em Marcos, mas de uma outra maneira, porque lá em Marcos ele faz uma referência à destruição de um santuário feito por mãos humanas e a constituição de um outro, não por mãos humanas. Jesus disse algo parecido com o relato de Marcos, mas não como afirma Marcos. As pessoas, lá na crucificação, zombam de Jesus com essa passagem aqui. Isso significa que essa passagem realmente ocorreu, porque na hora que ele está sendo crucificado, alguém fala para ele, né? Fala assim, mas você não falou que ia reconstruir o templo e tal, por que você não desce aí da cruz agora, não sei o que. Mas aquele momento ali, ele não podia reconstruir o templo. O templo só poderia reconstruir depois da destruição. Como é que destrói um corpo humano? Depois que morre. Segundo João, a referência é sobre a condenação do templo material. Está em conformidade com Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 13 e seguintes. E a substituição por um templo novo, espiritual. Então, a gente pode levar a considerar várias coisas nisso aqui. Morrer o homem velho, nascer o homem novo. Reencarnação, morre um corpo, reencarna numa outra figura, uma outra oportunidade. Desencarna, você tem espírito, corpo e perispírito. Né? Você desencarna, você só fica com o espírito e com o perispírito. Né? E aqui ele se refere ao templo porque vamos lembrar que Jesus passa por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Então o templo mesmo é a obra divina no coração dos homens. Tem um poema de Alta de Souza que ela fala, né? Está lá no Parnaso de Além Túmulo, Alta de Souza, tá? Ela começa assim, meu irmão, né? E fala para todos nós. Em dado momento ela fala assim, volve o seu templo íntimo, né? A capela mais alta, onde você vai ouvir a voz pura e peregrina de Deus no seu coração. Então ela fala isso também reportando essa situação que nós temos aqui. O templo mesmo de morada de Deus não está fora, está dentro, é interno. É o nosso coração. E era disso que Jesus estava falando. Entendeu? É disso que Jesus estava falando. Porque na realidade ali, o templo de Deus, que era o corpo de Jesus, seriam destruídos por mãos humanas. Mas ele o reconstruiria em 3 dias. E não seria por mãos humanas, por quê? Porque a mente reconstitui o perispírito, ou reconstitui a forma física, vamos chamar assim, né? Não é reconstruir o perispírito, né? Que o perispírito ele não acontece nada com ele, não é destruível, né? Então, a forma do corpo, a mente é que molda, e é simplesmente isso. E aí Jesus vai ressurgir no 3º dia, ou seja, ele vai levantar, né, esse templo novamente, que ele vai reconstituí-lo. E o significado das palavras, então, está em João, capítulo 2, versículo 14 e 15, que o Carlos leu no início para nós, a gente vai terminar com isso.
O evangelista usa a palavra hieron, aplicando a todo o contexto em que se refere a templo, como um complexo de construções e pátios. E em 2:19 e 21, que é o caso, a palavra usada é naos, aplicada ao santuário, à casa santa, que abrange o vestíbulo, o lugar santo e o santo dos santos. Se Jesus veio para implantar o reino de Deus no coração dos homens, não é? Aqui ele está falando do templo externo, mas ele está falando do santuário, que é aquele que abrange o santo e os santos dos santos. Quando a gente mostrou na imagem ali, essas três partes, ela está lá no núcleo, lá no centro mesmo do templo. Então o templo está aqui, aqui tem de volta os gentios, aí nessa parte tem o lugar das mulheres, o lugar dos israelitas, o lugar dos sacerdotes, o altar e o lugar santo, santo dos santos. Teoricamente Deus estaria, né? Então, João Evangelista usa a palavra que nós vamos traduzir para templo e outros vão traduzir para santuário, por isso nós temos essa diferença, mas num versículo ele fala de construção, então ele fala de físico, ele usa a palavra hieron, que é o que você explicou, para templo. E agora, nesse assunto aqui, ele não está falando de templo, ele está falando de santuário. Santuário é o lugar onde Deus habita. E Deus, segundo Jesus, habita no coração dos homens. Mas a gente precisa trazer Deus para o coração, que é com sentimento puro. Né? E o naos é mais que o hieron todo. Era considerada a morada de Deus. O evangelista explica que as palavras de Jesus levantado dos mortos 3 dias depois da sua morte e sepultamento. Legal, né? Eu viajei longe agora. Vai falando, já vai imaginando, né? São muitos ensinamentos. A doutrina espírita nos auxilia, sim, consideravelmente para a gente entender o que é um templo, né? Um templo, isso aqui é um templo, mas é um templo de barro, né? Então, para Deus habitar esse templo de barro, os corações, que é o lugar da sua morada, precisam estar limpos e etc, né, gente? Mas enfim, vamos encerrar, que senão nós ficamos até... Para falar aqui, nós temos coisa para falar. Muito.